Olá, paz do Senhor, como é que tá você aí? Está desfrutando da paz do grande mestre? Eu espero que esteja assim, que esteja usufruindo da paz do nosso bom mestre. Hoje, mais uma vez, para a nossa live, a live de sábado, a live refletindo. E hoje nós vamos falar sobre um garoto de 8 anos que se tornou rei e deu tudo certo. Deu tudo certo. Não tá indo. E deu tudo certo na... Não deu certo aqui não. E deu tudo certo no reinado dele. Tá bom? Hoje eu quero falar com você sobre o rei. Você vai saber quem é daqui a pouquinho. Deixe-me só convidar um pessoal aqui. Só um instantinho. Se você estiver me vendo pelo YouTube, não é inscrito no canal, caso você não tenha visto os outros conteúdos que eu tenho aqui no Instagram ou no YouTube, né? Tô falando sobre o YouTube. Você pode olhar aí no meu canal. Eu tenho devocional, todos os dias eu tenho devocional às 7 da manhã. Você pode me acompanhar no meu devocional às 7 da manhã. Todos os dias, de domingo a domingo, eu estou no meu Instagram fazendo aí a live refletindo, a live do devocional todos os dias pela manhã. E no sábado à noite eu tenho essa live que eu tô te mandando aqui agora, que você tá vendo agora. Todos os sábados às 18 horas eu estou aqui também no Instagram, comentando algum tema que eu gosto de comentar, algumas reflexões, né? Para a gente interagir um pouco mais com o conteúdo bíblico, tá bom? E agora já tá bom, senão eu fico conversando aqui e você me esperando começar, tá bom? Então, se você gosta de acompanhar o conteúdo com a Bíblia, pegue sua Bíblia. Hoje a gente vai ler no livro de Reis, livro de Segundo Reis. Pegue lá a sua Bíblia, eu vou te dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia, enquanto eu convido um pessoal aqui, tá bom? Olá! Que legal! Eu tava mandando aqui pro pessoal, não tava vendo que vocês já tinham chegado. Lindevânia, olá! Seja bem-vinda. A irmã Maria, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar com você sobre o garotinho aí de 8 anos que se tornou rei e deu tudo certo. Mas ele fez um regaço aí, né? Fez uma destruição para dar certo. Olha só, teve que fazer uma destruição para dar certo. Essa live de hoje terá outras que seguirão esse mesmo assunto, tá bom? Então, hoje nós vamos relatar a história. Quando for no outro sábado, provavelmente eu terei um convidado. Como na minha igreja tem ceia no sábado, pode ser que eu antecipe para sexta e ele é o pastor da minha igreja, né? É o
vice-pastor, e como o meu pastor oficial está em repouso, que ele fez uma cirurgia, então esse meu segundo pastor está à frente da igreja esses dias. Então, provavelmente, essa live será na sexta, tá bom? A live de continuação desse conteúdo de hoje. O nosso texto hoje está em 2 Reis, no versículo 23, no capítulo 23 e no versículo 25. O personagem de hoje que a gente vai falar é o personagem Josias, e esse personagem é um personagem que a gente deve muito colocar fé no seu comportamento, colocar muita fé naquilo que ele deixou de lição para nós, tá bom? Então, se você, voltando aqui para os recadinhos, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você não me acompanha no Instagram, acompanhe. Por favor, aperte aí o like, faça o seu comentário, porque aí o YouTube vai entender que este conteúdo é interessante, é relevante, as pessoas gostaram. Então, vai aparecer para mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe e não deixe de fazer o seu comentário. Também depois pode deixar o seu comentário aí no final, tá bom? Então, vamos lá para o nosso conteúdo, que está em 2 Reis, no capítulo 23 e 25. Será muito interessante que você esteja com a sua Bíblia em mãos, porque a gente vai fazer uma leitura um pouco extensa quando for mais para o meio da live, tá bom? E é bom que você acompanhe direitinho a leitura, porque senão eu vou ficar lendo e você olhando para mim, né? Olhe para a Bíblia. Acompanhe a leitura que você vai memorizar um pouco mais o que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Então, é o seguinte, sobre este personagem que eu quero falar com você, esse personagem aí chamado Josias, a Bíblia diz o seguinte: não houve antes nenhum rei como ele que servisse a Deus, o Senhor, com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés, e depois nunca houve outro rei igual a ele. Não houve antes e nem houve depois um outro rei que servisse a Deus tão inteiramente, com o coração, com a mente e com toda a sua força. Ele empreendeu força física mesmo, para servir a Deus, para obedecer à lei de Moisés. Então, como estava no início, né? Jesus não tinha vindo, não tinha a Bíblia ainda, mas tinha... Desculpa. Mas já tinha o conteúdo bíblico deixado aí pelo Pentateuco, ou seja, as pessoas já conheciam a Deus, não tinham conversa, já sabia sobre Deus. Bom, por que esse menino se tornou rei tão cedo? Deixa eu beber uma água aqui. Olha o copinho, o copo não, é o caneca, né? A caneca que eu dei pro meu esposo de presente de aniversário. Era para ser só ele, né? O aniversário era dele. Aí eu escrevi: essa caneca é para uso exclusivo do melhor marido do mundo, Dorivan. Vou mostrar aqui para vocês. O melhor marido do mundo. Aí tem que saber qual é o marido, né? Eu tenho que estar. Marido de quem? Eu. Ai, ai. Brincadeiras à parte, então vamos lá. Tá, por que Josias se tornou rei tão cedo? Porque o seu pai foi vítima de uma revolta e alguns oficiais o mataram dentro do palácio. O pai dele era Amon. Bom,
Outros reis que vieram antes de Josias eram reis muito maus. Eram reis que não obedeciam a Deus de jeito nenhum. Mas o meu objetivo aqui hoje é mostrar para você que um garoto muito jovem, né? Um garoto muito jovem exerceu uma influência na sua geração com princípios básicos olha só como que a pessoa tem o tino, tem o senso de reconhecer o que é certo e o que é errado. Ele era muito novo, o seu pai era mau, fazia o que era contrário à vontade de Deus, os reis que vieram antes dele também eram maus, e então o seu pai morreu era mau, e Josias, digamos assim, ele não teve oportunidade de saber, de ter referência do que era bom, do que era a vontade de Deus. Mas ele já tinha aquele senso de ser, digamos assim, de ser honesto e de servir a Deus. Porque o pai dele morreu muito cedo. Não deu nem, digamos assim, não deu nem tempo mostrar para ele o que era o caminho correto. Mas mesmo assim, a Bíblia disse que antes dele não houve um rei que servisse a Deus, o Senhor, com todo o seu coração, mente e força, obedecendo toda a lei de Moisés, e também depois dele, nenhum outro rei houve que fizesse a vontade de Deus da mesma forma que o rei Josias. Amanhã a gente vai tirar uma dúvida com o nosso pastor, amanhã não, na próxima, né? Na próxima live, sobre esta questão se de fato ele já começou a reinar aos 8 anos. Provavelmente ele tivesse aí alguns conselheiros, porque os reis sempre tinham seus conselheiros, né? Conselheiros que iriam dar um bom direcionamento aí baseado em várias ciências aí da política, né? Para trazer um amparo, um amparo para o rei, né? Para ele ter conselhos e tal, para ter uma boa administração. Bom, mas quem era esse povo que o rei Josias começou a governar? Aquele povo que Deus tirou do Egito, aquele povo que ficou escravo no Egito por muitos anos. E então Deus resgatou o povo do Egito, tirou da escravidão e levou esse povo para onde? Para uma terra boa, para uma terra próspera, para uma terra rica. Mas para isso o povo precisava o quê? Servir a Deus. O povo precisava temer a Deus, o povo precisava estar em comunhão com Deus para ter a bênção de Deus. A bênção de Deus consistia em total providência. Era providência de alimentos, era providência de proteção, porque com as disputas de territórios, né? Os reis queriam tomar terras e adquirir posses, adquirir povos. Então, eles ficavam invadindo uma terra e outra, mas Deus estava garantindo para o povo de Israel a proteção contra os inimigos. A proteção, também Deus daria alimentos, né? Cuidaria da terra para que chovesse, para exterminar pragas, não precisava nem de defensivos agrícolas, né? Não precisaria, porque Deus traria a proteção contra pragas. Então, era proteção em todos os sentidos. Eles seriam prósperos e felizes desde que servisse única e exclusivamente a Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus falou assim, não vão se misturar com aquele povo, com a cultura daquele povo, porque vocês serão influenciados. E se vocês forem influenciados, vocês começarão a seguir aqueles deuses. E não vai ser legal, porque eu quero exclusividade. Beleza, o povo foi, mas quando chegou lá na terra que Deus tinha prometido para eles, que Deus tinha dado, eles começaram a se envolver com o quê? Com a idolatria daquele
povo. E nesse tempo tinha o rei Jeremias e o profeta Jeremias, que aponta para nós como é que estava o comportamento do povo de Israel no tempo em que Josias era o rei. Nós vamos ver no livro deixa eu ver aqui a referência, no livro de Jeremias, no capítulo 13, 27, Jeremias, já está com a Bíblia, né? Você está com a Bíblia. Jeremias 3, 27 diz assim: Deus tem visto vocês fazendo coisas que ele detesta, como um homem que anda atrás da mulher do seu vizinho, como um cavalo que procura a égua. Assim vocês vão atrás de deuses pagãos nas montanhas e nos campos. O povo de Jerusalém está condenado. Quando é que vocês vão se purificar? Esta é a pergunta de Deus através de Jeremias, falando de como estava o comportamento do povo de Israel e querendo saber. Era uma pergunta de Deus querendo saber do povo quando era que eles iam se purificar, porque eles sabiam que Deus queria exclusividade. Muitas vezes, esse povo que Deus prometeu uma terra segura, uma terra farta, proteção, continua sendo nós, né? Não é apenas aquele povo lá. Aquele povo daquele tempo eram os descendentes de Abraão, né? Que Deus tinha falado para Abraão: olha, Abraão, sai do meio da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E lá eu vou fazer de ti uma grande nação. Vai acontecer que esse povo vai ser escravo, mas depois eu vou castigar a nação que irá fazê-los de escravos e eles sairão de lá ricos. E foi isso que aconteceu. O povo saiu do Egito ricos. Promessa cumprida. Deus deu o descendente, Deus deu o filho gerou descendentes, os descendentes se tornaram escravos no Egito. Quando saíram do Egito, saíram ricos. Promessa cumprida. Mas o que Deus queria? Era a exclusividade. E o que Deus garantia para esse povo? Olha só, quando Salomão, já um rei, depois de muito tempo, né? Já Salomão se tornou rei, ele edificou o templo para Deus, né? Davi queria edificar um templo porque amava muito a Deus e queria construir um templo para Deus, mas Deus falou: não, deixa quem vai erguer esse templo vai ser Salomão. Então Salomão ergueu o templo e quando Salomão terminou esse templo, Salomão fez uma oração. Essa oração de Salomão está em 1 Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 8. E Salomão pede a Deus a proteção do povo de Deus. Somente se só da pessoa olhar, virar o rosto para a direção da cidade onde estava o templo que Salomão construiu. Então, Salomão pede a bênção de Deus, pede para que Deus consagre aquele lugar como sendo o lugar, a morada de Deus, representando a presença de Deus ali física, né? Então, quando Salomão ora, eu vou passar aqui pelo texto que ele faz da oração dele, e só mesmo para você ver como Salomão tinha pedido a proteção de Deus para aquele povo. Ele faz uma oração, então no capítulo 8, no versículo 29, diz assim: ouve Deus, quando eu orar com o rosto virado para este lugar, quando o teu povo orar com o rosto virado para cá, quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa, quando trouxer essa pessoa para o templo, que o Senhor mostre e faça o julgamento perfeito, né? Faça o julgamento correto. Também ele diz assim: quando o teu povo pecar contra ti e for derrotado pelos inimigos, quando eles orarem virando o rosto para cá,
que eles sejam, tenham as suas iniquidades perdoadas e que o Senhor leve de volta para a sua terra, né? Se eles forem derrotados. Quando o céu fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e quando eles se arrependerem e só de orar, virado o rosto para a direção do templo, escuta-os do céu. Também ele diz, olha só, quando nesta terra houver praga de alimentos, quando houver falta de alimentos ou houver pragas, as colheitas forem destruídas por ventos muito quentes, ou quando bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado por inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o teu povo, escuta a oração. Olha aí a oração de Salomão. E mais na frente, no versículo 41 e 42, ele diz: quando um estrangeiro que vive numa terra bem longe daqui ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito pelo teu povo, e vier te adorar e orar a ti com o rosto virado para este templo, ouve a oração. Quando o teu povo sair para a guerra contra os teus inimigos e orar virado para cá, ouve a oração. Então, o Senhor Deus respondeu essa oração de Salomão. E Deus apareceu para Salomão. E Deus apareceu a Salomão e respondeu essa oração tintim por tintim. Mais na frente a gente vai ver a resposta de Deus para Salomão, respondendo cada tópico da oração de Salomão. Beleza, o pacto estava feito, o povo sabia o que eles deviam fazer para ter a bênção de Deus. Mas, infelizmente, o povo já tinha um tempo que estava envolvido com idolatria. E, por isso, estava com um risco iminente de ser castigado. E o castigo que Deus traria para eles era a falta de liberdade. Muitas vezes, quando o povo recebia um castigo de Deus, era uma nação que exerceria poder sobre ela. Ela seria dominada por uma outra nação. E isso estava quase ocorrendo. Mas Deus, por sua misericórdia, levantou esse menino de 8 anos para dominar a terra. E era um menino muito temente a Deus. Ele se tornou rei, né? E quando foi no 18º ano do seu reinado, veja só o comportamento do menino, veja só como era o comportamento do menino. No 18º ano do seu reinado, provavelmente logo no começo, quando ele de fato começa a reinar, ele manda fazer a restauração de quê? Do templo. Restauração, assim, pintura, manutenção do templo em si. E então, ele manda o escrivão dele falar com o sacerdote, o sumo sacerdote, para tomar conta aí dessa reforma. E o sacerdote era o sacerdote Ilquias, e ele falou, então, faça aí a reforma. Eu sei que o pessoal que está aí, os servidores, né, os pedreiros, os pintores, os artesãos, eu sei que eles são pessoas honestas, não precisa nem prestar o relatório. É só mesmo restaurar o templo. Olha o cuidado de um menino, agora ele não tinha mais 8 anos, né? Já estava com mais idade, né? E aí, nessa
reforma, né, do templo, acontece que o sacerdote Ilquias encontra o livro da lei. A gente percebe que o rei Josias já temia a Deus, ele já era temente a Deus. E então o escrivão traz para ele o livro e lê. Quando o escrivão, quando ele chamava Safã, ele vai e traz o relatório, né, de como é que estava o andamento da reforma e fala também nós encontramos, o sacerdote encontrou o livro da lei e leu para Josias. Josias era um jovem. E quando ele ouviu a lei, olá, Dejane, seja bem-vinda. Deus abençoe você, paz. E quando Josias ouve a leitura, Josias desaba. Mas o desabar dele é aquele desabar falando, nós estamos fritos, porque a gente está fazendo tudo errado. E rasga suas vestes em sinal de tristeza e se arrepende e ora e chora e fala, nós estamos arrasados, porque tudo que não é para fazer a gente está fazendo. Para a gente ser bem-sucedido, a gente precisa ter Deus como prioridade e não está sendo o caso. E então ele manda o sacerdote, uma equipe, ir consultar a Deus para saber, meu Deus. Ah, tá bom, irmã Maria. Se der tempo, a senhora volta, tá? Irmã Maria tá avisando que vai receber uma visita lá na casa dela. A paz, muito obrigada, tá? Deus continue abençoando a senhora. Então, o rei Josias manda ir consultar a Deus. E quando manda consultar a Deus, eles encontram uma sacerdotisa, que o nome dela era Hulda, e ela então dá um recado, responde o rei Josias. E o que ela diz? A resposta dela foi pesada. Ela diz, o Senhor, está em 2 Reis, no capítulo 22, tá bom? 22 e no versículo 16. Ela disse para a comitiva que o rei mandou, ela disse o seguinte, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito. Como está escrito no livro que o rei leu. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses. E assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Olha o desespero de um Deus todo-poderoso falando isso, né? O Senhor, o Deus de Israel, digo isto a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém, o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível, horrível de se ver. E o nome desta cidade será usado para arrogar praga. Mas eu ouvi a sua oração. E por isso, só depois da sua morte é que eu vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Já imaginou? A pessoa manda consultar a Deus e Deus fala, sim, eu estou determinado a acabar com tudo.
Eu estou determinado a exercer o meu castigo, a cumprir o meu castigo, sim. Só que tem um detalhe. Quanto ao rei que vocês, que mandou vocês virem aqui, o rei Josias, no caso, ele ouviu o que está escrito no livro. Ele se arrependeu. Ele se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorando quando ouviu como que eu ameacei castigar a cidade de Jerusalém, seu povo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou castigar sim o povo, mas ele não vai presenciar isso. Só depois da sua morte é que eu farei isso. Ele vai morrer em paz. Ele vai para a terra dos seus parentes, Vai dormir com seus parentes em paz. Só por uma razão. Por causa do seu arrependimento. Por causa da sua humilhação. Por quê? Porque ele atentou para o que estava escrito no livro. A palavra de Deus é a autoridade. É a autoridade. Por quê? Porque foi a partir da palavra, ele já tinha temor, A partir do momento em que ele ouviu a palavra, ele teve a confirmação do perigo que estava correndo por causa da desobediência. Vamos saber o que Deus está achando disso. Vamos consultar um profeta, E encontraram aí a profetisa Hulda, que era profetisa de Deus mesmo, e falou, realmente, Deus está com esse plano e ele vai até o fim com ele. Só que, para a sua sorte, você não vai presenciar isto. Que o nosso querido exemplo de rei, de pessoa temente a Deus, deixou para nós? O exemplo de ser temente a Deus e buscar a Deus de verdade. Porque certamente ele servia a Deus assim, tá bom, verdade, Deus não gosta disso, Deus não gosta daquilo. Mas quando ele ouviu a palavra, aprofundou na palavra, aí ele partiu para uma atitude mais severa, mais intensa. Ele falou, não tá bom ainda não. Eu preciso fazer algo muito mais além do que isso. Não basta a restauração física do templo. Deixar as paredes limpinhas, ótimo, mas não é só isso. Deixar tudo bem reparado, ótimo, mas não é só isso. O que vale é o que está além disso. A gente vai ver, eu me esqueci aqui agora em qual é a referência, que fala que quem é o templo do Senhor? Sou eu, é você. Não sois vós o templo de Deus, Não são vocês o templo de Deus, então agora eu que sou o templo. Esse corpo aqui precisa estar aí bem cuidado? Sim. Precisa estar reparado? Sim. Precisa estar com saúde? Sim. Mas precisa de algo mais, Precisa de algo além. E ele vai mostrar para nós outra atitude que demonstra mais atenção à palavra de Deus. E este será o assunto da nossa próxima aula, da nossa próxima live, que foi então o que ele fez para ir mais além no cuidado com a palavra de Deus. Simplesmente um reparo físico não é suficiente. Precisa de algo mais além, mais profundo, que requereria a destruição de toda e qualquer idolatria, que era o que interferia na adoração
daquele povo. Aquele povo estava totalmente contrário à vontade de Deus, porque o que Deus tinha falado para eles era: não se misturem com este povo. E eles acabaram se misturando. E depois de se misturar, Deus não queria as misturas, né? E então foi necessário que ele fizesse algo a mais. E o que ele fez foi muito maravilhoso. E aí Deus segurou um pouco mais, a correção, né, o castigo sobre o povo de Israel. Trazendo esse mesmo texto para os nossos dias atuais, a gente vai ver aí o quanto as pessoas hoje perderam seus valores, né? Os valores, principalmente sobre os princípios de Deus, né? Ou as pessoas fazem o que bem querem, não estão interessados em saber o que Deus está querendo, se de fato estão aí cuidando do corpo demais, né? Estão preocupados em manter o corpo esbelto, em manter o corpo sarado, que é o templo de Deus, apesar de que nem todos são de fato templo de Deus, né? Mas é aquilo que Deus deu para a gente cuidar, e estão esquecendo de cuidar do que é mais importante, que é a comunhão com Deus, com o Criador desse corpo, que é quem recebe a adoração que é feita nesse corpo. Amém? Então, quando for na próxima live refletindo, eu vou conversar com o nosso pastor para ver se ele vai preferir fazer na sexta-feira a próxima live devido à nossa ceia, ou se será passando nesse sábado no outro, tá bom? Aí a gente fica sem fazer live nesse, e aí faz no outro sábado, tá bom? Mas foi muito bom ter você aqui. Que Deus continue te abençoando. Que este grande exemplo seja referência para nós, né? Que a nossa limpeza, a nossa manutenção não fique exclusivamente só no nosso corpo, mas que ela vá além do nosso corpo. E então, a gente vai ter uma excelente aula, não perca uma excelente aula sobre a reforma mais intensa que o rei Josias fez naquele lugar, na sua geração, e foi uma influência maravilhosa, deixando um exemplo de alguém que realmente está preocupado, ocupado em servir a Deus. Falando em preocupado e ocupado, eu estou lembrando aqui do texto que eu acabei de ler com você, falando dessa oração que Salomão fez. A live é refletindo, né? Pensa comigo o seguinte: quando Salomão fez a oração, ele sempre dizia assim: quando acontecer que os inimigos invadirem, quando ele fala, quando o céu fechar e não tiver chuva, quando a plantação não for boa por causa dos ventos quentes, quando vier praga, quando vier alguém que vai ser julgado nesse templo, quando alguém for atacado pelos seus inimigos, quando algo ruim acontecer, e como resposta ou como uma solução, buscando uma solução, a pessoa olhar ou orar virado para este templo, ouve essa oração? Tudo bem. Quando alguém precisar de alguma ajuda e orar com o rosto virado para o templo, virado para a cidade que tem o templo, por favor, Deus, ouve a oração? Deus falou, tá joia, tá beleza. E agora eu vou além com você em dizer o seguinte:
O que significa para nós hoje, se eu estou precisando de Deus, orar olhando? O que significaria esse olhar para o templo? Olhar para a cidade onde está o templo? Olha só, quando a gente vai em um evento interessante, a gente sabe que vai estar cheio. A gente fala, eu quero chegar primeiro porque eu quero sentar na frente. Para quê? Para eu ficar com a minha atenção voltada para o palestrante, voltada para a frente, para o lugar onde é mais importante, não é? Eu vou, ou se é um lugar que tem galeria, por exemplo, lá em cima na galeria tem uma tela, um telão, para quê? Para a gente ver quem é que está falando, né? Quem que está com a oportunidade naquele momento. Por quê? Porque quando eu estou olhando, eu estou com minha atenção voltada para aquilo. Quando eu estou numa palestra, quando a gente fica assim de lado olhando para o palestrante, chega a doer o pescoço, a gente, né, não tem aquela total atenção. Mas quando eu estou com o rosto virado, bem de frente, né, para quem está falando, para quem está dando lá a sua palestra, digamos assim, com certeza eu tenho mais atenção. E quando o negócio tá bom, aí é que eu quero virar mesmo. Tanto é que quando são cadeiras, né, elas já têm elas já ficam numa posição que vai ficar virada para quem está falando, para quem vai falar, virada para o palco, ou seja, para quem é importante. Isso nos ensina que para eu ser abençoado, para eu receber a bênção do Todo-Poderoso, eu preciso estar com minha atenção nele. Eu preciso estar com o meu rosto virado para ele. Porque como é que eu posso ouvir? Posso simplesmente ouvir. Mas a minha atenção estará muito mais focada se eu estiver olhando, se eu estiver vendo. Então, um alerta para nós, ou seja, uma dica para nós. Quando o negócio não estiver dando certo, para eu buscar uma solução, é bom que eu direcione o meu rosto, a minha atenção para quem? Para aquele que tudo pode. Aqui está dizendo aqui várias vezes, citando vários exemplos. Quando eu orar com o rosto virado para este lugar, ouve, escuta a oração. Era claro que Deus não estaria restrito àquele lugar. Porque se a pessoa não fosse boa de direção? Eu, por exemplo, não sou muito boa de direção. Fala, é ali para aquele lado ali, aquele supermercado que tem ali. Na verdade, ele é para lá, né? Na verdade, o que está se querendo dizer é que quando você de fato der atenção a Deus, e olha só, ele ainda vai além. Quando um estrangeiro que vive numa terra bem longe daqui ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito pelo teu povo e vier te adorar e orar a ti com o rosto virado para este templo, ouve a oração lá do céu, onde vives. Escuta-o. Faze tudo o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer, te temer, como faz o teu povo de Israel. Então, estar com a face virada para Deus, né? Virada para aquele que tudo pode, é a melhor coisa que a gente tem a fazer. Como é que eu faço para ter minha atenção voltada para Deus? Querido, querida, não vai te faltar imaginação do que fazer para mostrar a Deus que você está virado para Ele, que você está com o seu rosto, com a sua atenção virada para Ele. Há um lugar muito especial dentro de você que vai identificar se você está sim ou não com o rosto virado para Deus. Amém? Pois bem, foi muito bom, é muito bom, sempre será bom estar com você aqui. Você será sempre bem-vindo. Volte mais vezes.
aperte o like, compartilhe, comente. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família. Esteja aí com toda a sua atenção voltada para aquele que tudo pode, tá bom? Então, está avisado. No decorrer da semana eu vou deixar aqui avisado no Instagram qual será o dia certinho que a gente vai estar aqui com você para a próxima aula, para a gente, subir de nível, para a gente crescer mais um pouquinho sobre as alterações que eu posso fazer, sobre as destruições que eu posso fazer para me aproximar mais de Deus. O que eu preciso tirar da minha vida para que está aí interferindo, né, atrapalhando o meu relacionamento com Deus? Você será muito bem-vindo, ok? Deus abençoe você que esteve aqui ao vivo. Você que está vendo pelo YouTube, seja abençoado também, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.